A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos estudando a lição número 12, que tem como título Ética Cristã e Política. Estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, e que no próximo domingo, na nossa igreja sede e nas subsedes, estaremos estudando então este tema, Ética Cristã e Política. O texto áureo apresentado aqui na nossa lição encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, que diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra e honra. E a verdade prática, apresentada aqui pelo comentarista, diz o seguinte: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo o sal e a luz do mundo. Preste bem atenção o que diz aqui a verdade prática. A política faz parte da vida em sociedade. Não temos como fugir desta realidade. E nós, como cristãos, não vivemos isolados, então nós devemos ter esta consciência política e procurar agir para termos políticas públicas que atendam à necessidade da sociedade. Quando nós falamos aqui em ética cristã e política, temos que definir que ética cristã são princípios que nos dão os padrões pelos quais devemos agir. Então, quais são os padrões que a Bíblia deixou concernente à política? Deve o cristão se envolver em política? Deve uma igreja orientar os seus membros sobre qual candidato deve votar, não votar? Ou a igreja tem que ficar alienada sobre a questão da política? É isso que nós estaremos estudando aqui nesta manhã. A leitura bíblica aqui apresentada encontra-se em Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, onde eu vou pedir para o evangelista Cláudio Bortoni fazer a leitura do texto bíblico. Amém. Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo,
mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém. O objetivo geral desta lição é mostrar que a política faz parte da vida em sociedade e que o crente deve ter consciência política. Também apresentar uma perspectiva bíblica da política. Compreender que a separação do Estado da Igreja é uma herança protestante e também mostrar que o cristão deve lidar com a política. Quando nós falamos de política, o assunto que estaremos abordando hoje aqui, a ética cristã e a política, alguns irmãos não querem ouvir nada a respeito do assunto. São radicais. A igreja não deve estar discutindo sobre política. E outros pensam ao contrário. São irmãos bem informados quanto à vida política e à vida social do nosso país. Então nós entendemos que muitos irmãos procuram satanalizar a política no meio evangélico e, como resultado de sua omissão, a omissão da igreja, a igreja permitiu que o poder público fosse muitas vezes exercido por homens ateus, ímpios, imorais, com um comportamento contrário à cultura judaico-cristão. E para mudar este quadro, faz-se necessário que a igreja amadureça, aprofunde a sua consciência política e que os pastores orientem biblicamente o seu rebanho. Porque nós sabemos que a Bíblia registra a liderança política de grandes personagens. Encontramos na Bíblia grandes lideranças políticas. Temos, por exemplo, o caso de José, que foi governador do Egito e foi um homem muito usado por Deus, e ele exercia uma liderança política e tinha a bênção do Senhor. Enquanto o Egito foi governado por José, o administrador, diz a Bíblia que ele prosperou, ele foi uma bênção para o Egito. Temos também outros exemplos da Bíblia. Temos o caso de Esther, que foi rainha da Pérsia e da Média. Portanto, nós entendemos, sim, que um cristão pode exercer uma liderança política, ter o seu mandato e ser usado por Deus. Não vemos nenhum problema nesta área. Nós estamos aqui com o nosso pastor João Flávio Martinez, e nós gostaríamos que o pastor João Flávio fizesse assim o seu comentário sobre a perspectiva bíblica da política. Se Deus governa todos os aspectos da vida política, o que ele acha do envolvimento da igreja, até que ponto uma igreja deve se envolver na política, ou se o cristão deve ficar totalmente isolado, desconhecer os fatos que estão ocorrendo no nosso país. E se o cristão pode contribuir
para uma política melhor no nosso país. Bom dia a todos. Bom dia. A sua pergunta não é simples, né? O senhor fez uma pergunta extremamente complexa. O senhor, na verdade, numa única pergunta, fez mais de 3 questionamentos e daria para eu falar o programa todo diante da complexidade e magnitude das colocações feitas pelo irmão. Bem, então primeiro vamos explicar algumas coisas. Romanos 13, quando ele fala que as autoridades são instituídas por Deus, ele não está falando, Paulo não está falando que o Nero foi instituído por Deus. O que Paulo está dizendo é que a posição de autoridade, esta sim, é instituída por Deus. O rei Saul, por exemplo, nunca foi plano de Deus para a nação de Israel. Deus queria Davi. Quem escolheu Saul foi a nação de Israel. Diga-se de passagem, votou errado e elegeu Saul. E foi uma catástrofe, o primeiro rei e uma primeira experiência negativa no governo de Israel. Então nós observamos essa questão. Então, o que é colocado como posição? A posição de autoridade. Por exemplo, marido é posição de autoridade. Aí a senhora que casou com o marido que bate na senhora todo dia, a culpa não é de Deus. Deus não escolheu esse marido para a senhora. Quem escolheu esse marido para a senhora foi a senhora. Porque a Bíblia fala lá em Coríntios, 2 Coríntios 6, 13 a 14, 15, que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Então, se a Bíblia fala para eu não me colocar em julgo desigual, eu devo observar a palavra na hora do meu casamento. Se eu caso errado, ok, eu tenho lá uma posição de autoridade que está sobre a minha vida, no caso da mulher, mas não que Deus queria que ela casasse com o marido mau e que esse marido mau a fizesse sofrer. Na verdade, ela está sofrendo porque não obedeceu a palavra de Deus. Como Israel não obedeceu a palavra de Deus ao escolher Saul. Não houve uma ponderação da nação ao escolher Saul. Então, primeira questão é essa. Segunda questão, os dois extremos da sua pergunta. Aqueles que acham que nós não devemos nos envolver nunca com política e aqueles que vendem a igreja de porta fechada, que transformam a igreja num picadeiro político ou numa extensão do escritório político do candidato Y ou Z. Então, esses são dois extremos que nós precisamos discutir com muita paciência, com muita prudência. A política por si só, ela não é diabólica, ela é parte da vida, como a revista acabou de falar. Nós fazemos políticas com os nossos filhos, nós fazemos políticas com a nossa esposa, nós fazemos política com o nosso patrão faz política conosco. Política, no bom sentido da palavra, é essa troca para poder existir, para poder conviver. Então, política em si, a palavra em si, não é satânica nem nada. O sistema político brasileiro aí já é outra história, né? O sistema político brasileiro é perverso, é diabólico, realmente é desonesto. Eu diria até o seguinte: o povo brasileiro tem que entender que os nossos políticos não são maus. Os nossos políticos só são a nossa expressão existencial. Ou seja, o Lula, a Dilma, o Temer é a nossa cara. Não adianta você espernear em casa que está me ouvindo. Eu não concordo. Eu estou dizendo para vocês que eles são eleitos por nós. E se nós os colocamos no poder e eles estão nos roubando, a culpa não é só deles. Eles são ladrões, são corruptos, são maldosos, mas e nós que votamos nele, que legitimamos eles, que vendemos o nosso voto para eles? Gente, o Maluf aqui em São Paulo e o Collor no Alagoas, né? Esses homens nunca perderam uma eleição depois de condenado, transitado e julgado, mesmo antes da Lava Jato. Então, como é que esses homens se elegem toda vez? A família do ACM lá, toda vez se elegeu. A Rosiana Sarney, todos eles. Então vejam, senhores, é importante nós notarmos que a questão da política no Brasil é bem mais complexa.
é problema do povo. Eu sei que você que está me ouvindo não vai gostar de ouvir, mas eu tenho que falar. O povo brasileiro é corrupto. Não é só o Lula que é corrupto, não é só o PT que é corrupto, não é só o sistema brasileiro político que é corrupto, é a nossa nação. O Brasil, quando foi descoberto, o Pedro Vaz de Caminha, quando foi fazer a carta, ele relatou a carta ao rei sobre o descobrimento do Brasil e no final ele pôs um PS. PS, majestade, não se esqueça daquele emprego que o senhor prometeu para um sobrinho meu, ou para o meu filho. Quer dizer, nepotismo, já pede um emprego pro sobrinho, pro filho. Enfim, o Brasil começou errado, o Brasil anda errado, o Brasil vive errado. O Brasil é uma nação riquíssima, poderosíssima. Hoje é a nação, nós estamos entre as 5 maiores nações territoriais do planeta, mas nenhuma outra nação do planeta tem o petróleo que nós temos, tem a água que nós temos, tem a mata que nós temos, tem a flora, a fauna que nós temos, tem o mar que nós temos. Então o que acontece? O Brasil é a nação mais rica do mundo. Não há dúvida disso, está entre as nações mais ricas do mundo. Nós não temos motivo para ter fome no Brasil, para ter desemprego no Brasil, nós não temos motivo para ter seca no Nordeste. Se Israel, há mais de 50 anos, há mais de 30 anos, acabou com a seca no deserto, como é que o sertão nordestino está em seca? É óbvio que tem tecnologia para isso, que tem projeto para isso, que tem condições para resolver o problema. Não resolve por causa do sistema brasileiro. O Kirk, e eu termino a minha fala, já que estou falando bastante, o Kirk é um economista. Eu estou lendo um dos livros dele, está lá na minha biblioteca do banheiro, eu estou fazendo a minha leitura. E o Kirk, ele diz o seguinte, que uma nação, ela não vai prosperar enquanto o povo não tiver temor de Deus. Ele fala literalmente isso. E olha que ele é um economista. Mas ele fala que não adianta ter uma boa economia, não adianta ter mentes brilhantes, se o povo não tiver temor de Deus, ou de uma divindade. Então o que acontece? O povo brasileiro, ele não tem temor, ele é corrupto. Ele quer levar vantagem em tudo. Eu me lembro que esses dias atrás passou uma propaganda que lá na Europa, nos Estados Unidos, eles pegam uma banquinha de relógio e colocam a banquinha. Aí o relógio tem o preço e do lado tem um cofrinho. Ali você põe o dinheiro e faz até o teu troco. Tipo assim, um relógio custa $50. Então você pega o relógio que você quer, tem de 30, tem de 20, tem de $50. Aí você pega o relógio que você quer, coloca o dinheiro lá, põe no braço, experimenta e sai. Nos Estados Unidos funcionou, na Holanda funcionou, na Dinamarca funcionou. Aí botaram uma dessas aqui na Sé em São Paulo. Botaram a banca com os relógios baratinhos de 10, 20, 30 reais. Gente, roubaram os relógios, roubaram o dinheiro, roubaram a banca, roubaram tudo. Gente, presta atenção, você que é honesto, você que acha que é um baita de um brasileiro, nós somos corruptos. Nós somos corruptos. Vai dizer que os traficantes no Rio de Janeiro é que são corruptos, o Comando Vermelho, o PCC. Que isso? A Light não consegue entrar é favela mesmo, lá na favela da Rocinha, porque 80% da energia usada na favela é clandestino. Aí você vai falar que o pessoal da favela é gente boa? Ô povo de Deus, ô povo brasileiro. Aí o Lula que é bandido? Claro que é bandido, mas e o pessoal da Rocinha, que 80% da favela usa energia de gato? E a NET gato? E o Windows gato? Gente, eu quero que você que está nos ouvindo entenda que o nosso problema no Brasil é geral, é pecado. O povo brasileiro está entregue ao pecado. Às vezes você escuta o Silas Malafaia falando, esses televangelistas falando, o pessoal da Universal, a igreja cheia, meu amigo, minha amiga, olha o avivamento que nós estamos vivendo. Que avivamento nós estamos vivendo? Que porcaria de avivamento é esse? Que não traz santidade, que não traz honestidade, que não traz temperança, que não traz mudança. 40 milhões de evangélicos? Cadê? Fazendo o quê? Que avivamento é esse que nós temos no Brasil? Que não afeta a política, que não muda o voto.
Então, meu irmão, eu sei que os colegas aqui da mesa estão até olhando para mim um pouco assustados, mas o que eu quero dizer é que o problema nosso aqui no Brasil é bem mais complexo. Eu não sou contra um crente se envolver na política. Eu já trabalhei na Câmara Municipal da minha cidade, eu já fui diretor da Câmara na minha cidade. Graças a Deus eu ajudei fazer lá um concurso público, foi seríssimo o nosso concurso público, foi aprovado em todas os processos de editoração, de acompanhamento, e não teve nenhum problema. Foi um concurso plenamente honesto, plenamente legal, e depois eu fiz o acompanhamento dos funcionários que foram aprovados, porque eu era o diretor administrativo. Foi tudo dentro da lei. É possível trabalhar na legalidade no Brasil? É possível fazer política com honestidade? É. O problema é que esse político corrupto, que tem que ter caixa 2... Gente, o voto tem preço. No Brasil, hoje o voto custa R$80. Então, um candidato a deputado federal, estadual, ele tem que, ele precisa de 100 mil votos. Tá? Então ele sabe que ele tem que ter 4 milhões, 2 milhões de reais para fazer a eleição. Não tem jeito. Ele sabe que se ele entrar com menos, ele não ganha. O voto é comprado. No Brasil, o voto não é conquistado. O voto é literalmente comprado. Eu lembro, quando eu participava ali com alguns irmãos que eram políticos, eles discutiam a questão do valor, de quantos votos ia ter e do valor que tinha que gastar. E é absurdo isso. É absurdo. Então, eu fecho a questão dizendo o seguinte: é possível um cristão ser político, ser honesto e fazer a coisa certa? É possível. A igreja deve se vender para a política? Não. Mas ela deve participar consciente da política? Deve. O que o pastor deve orientar suas ovelhas? A exigir projetos dos candidatos, a exigir honestidade dos candidatos, não piso, telha, tijolo para a igreja. Isso não é coisa de um político dar para a igreja. Meu Deus do céu, político, a nossa igreja apoia o senhor pode dar uma Kombi para nós? O senhor pode dar um piso da igreja para nós? Dar o ar-condicionado da igreja para nós? Isso é coisa de pedir para político? Você tem que perguntar para ele qual é o seu projeto para a família. O senhor é a favor ou contra o aborto? O senhor é contra ou a favor do casamento gay? O senhor é contra ou a favor a estatização, a honestidade no dinheiro público? É isso que nós temos que perguntar para aqueles que são candidatos à política. Agora, infelizmente, irmãos, a coisa assim no Brasil é bem mais complexa. Eu não sei se essa geração verá solução, nem a próxima. Né? Se Jesus não voltar, o Brasil, eu acho, na minha opinião, que o Brasil precisa de mais 100, 200 anos para começar a melhorar. E eu acredito que nem o planeta tem esse tempo mais. Porque daqui 100 anos, presta atenção você que está me ouvindo, daqui a 100 anos não teremos mais água potável no planeta, não teremos mais combustível no planeta, não teremos mais camada de ozônio no planeta, não teremos mais condições térmicas existenciais no planeta. Então, não é que eu estou sendo apocalíptico, eu estou dizendo que o relógio do apocalipse da ONU lá já está marcando 2 para meia-noite, para a hora final. E o que nós vemos na existencialidade mundial é que o mundo não aguenta mais. Amém. O nosso irmão evangelista Cláudio vai falar sobre a separação do Estado da Igreja e também como o cristão deve lidar com a política. Bom, a separação do Estado, do Estado da Igreja é uma herança protestante, e o conceito do Estado laico ele é definido como a separação do Estado com a religião. E um não pode interferir no outro, certo? E a união entre a Igreja e o Estado, ela iniciou-se no ano de 313 depois de Cristo, onde os imperadores romanos do Ocidente e Oriente, Constantino e Licínio, promulgaram o Edito de Milão, que tolerava
a liberdade religiosa aos cristãos no Império Romano. Quando chegamos no ano 380 d.C., o imperador Teodócio decretou o Edito de Tessalônica, oficializando o cristianismo como a única e exclusiva religião do império, certo? A religião passa a ser obrigatória, política e partidária e tradicional, e não uma opção voluntária, né, uma conversão convincente voluntária. E também traz sanções previstas em leis aos que não cumprirem as regras, né? Era punitiva aos que não aderissem à religião. E nós temos o exemplo, conforme o pastor já havia dito aqui, que um exemplo bíblico, quando Israel exige de Deus um rei, uma teocracia, e observamos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 22, ali ele relata, foi antes da consagração de Davi, quando Samuel unge o rei Saul. E diz lá o versos 9, que Deus disse assim: faze-lhes saber o direito do rei que reinará sobre eles. Daí ele traz uma lista de exigências, né? O início foi satisfatório, mas o final foi trágico, que nem o pastor já havia dito. E a separação entre a igreja e o Estado, ao final da Idade Média, os ideais humanistas valorizaram os direitos individuais do cidadão. Isso despertou nos cristãos a necessidade de reformar a igreja, especialmente o clero sacerdotal. Os abusos de Roma e a venda das indulgências deflagraram a reforma em 1517 na Alemanha, liderada pelo padre monge Martinho Lutero, que rompeu com o catolicismo romano. E a partir de então, o conceito de liberdade religiosa e democracia separou a igreja do Estado. Tanto a palavra de Deus quanto a história da igreja mostra-nos que a fusão do Estado com a religião cristã não dá bons resultados. Por isso, o Estado deve ser laico, não interferir na igreja e nas religiões. E a igreja cristã não deve se calar e faltar com a voz profética diante das injustiças e pecados sociais. Uma das heranças do protestantismo é a separação do Estado da igreja. Agora o subtópico 3, que fala-nos do modelo de Estado laico brasileiro. A Constituição brasileira, em seu artigo 5º, concede a plena liberdade de culto e crença religiosa e a proteção ao local de adoração. E no artigo 19, a definição e separação entre o Estado e a Igreja, ressalvando na lei a cooperação dos interesses públicos. Sendo assim, o Estado brasileiro é laico, não interferindo na natureza religiosa do indivíduo. E um dos pivôs da reforma protestante, a qual o Império impunha e obrigava a religião, foi a indulgência, que era um documento que absolvia o pecador. Se o pecador morresse, um parente pagaria por ele, abreviando-lhe o tempo de passagem no purgatório. Isso é uma heresia, pois nós sabemos que não existe purgatório e que não existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno. A reforma, ela iniciou-se quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E
o subtópico, o tópico 3, ele tem como título Como o cristão deve lidar com a política. Isso é interessante, né? O cristão, ele não deve de maneira nenhuma se envolver com politicagem. O conceito de politicagem, a definição é política reles e mesquinha de interesses pessoais. O cristão não deve se envolver com atos e movimentos politiqueiros e também fazer da igreja cristã cabo eleitoral de políticos corruptos, envolvendo a comunidade e colocando em descrédito o evangelho de Cristo. Precisamos ficar atentos com falsos cristãos. Precisamos ficar atentos, porque existem cristãos que são políticos, executivos, legislativos, que dão um bom testemunho, são fichas limpas. Mas, por outro lado, existem os falsos cristãos, falsos irmãos oportunistas, que estão na política e dão péssimo testemunho. E nós não devemos votar em políticos que são contrários às convicções cristãs. Paulo advertiu aos irmãos em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 15, que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. E o subtópico 2, como delimitar a atuação da igreja. Em primeiro lugar, o púlpito e a tribuna da igreja não pode de maneira nenhuma ser utilizados como palanque eleitoral. 1 Timóteo 3,15, Paulo diz: mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja é uma casa de oração. Não basta a injustiça do dinheiro de impostos que são arrecadados e destinados aos partidos políticos para a campanha eleitoral gratuita, que não tem nada de gratuito, quem paga isso são os nossos impostos. Então o espaço físico das igrejas são exclusivos e consagrados para o uso do ministério evangélico. Conscientização política é o dever de todo cidadão e de todos os cristãos. Agora, campanha política é outra coisa, que não deve ser tratado dentro das igrejas. Os princípios éticos cristãos devem prevalecer. Isso significa que os cristãos devem analisar as propostas e as ideologias dos partidos políticos sob a ótica cristã. Amém. Pastor João Flávio, temos aqui 2 perguntas para o pastor responder. A primeira pergunta, pastor: a ideologia da extrema esquerda brasileira é contrária aos princípios cristãos? Bom, eu posso falar tranquilamente disso, porque na década de 80 eu era petista. Sério? Sério, só não fui corintiano, mas petista eu já fui. Inclusive eu apanhei por causa desse prisioneiro, desse sentenciado, desse criminoso, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu tenho um histórico com o PT. E muito me admira, por exemplo, quando eu ouvi o Silas Malafaia apoiando o Lula, e ele falava assim: não, eu apoiei porque eu acreditei nele. O pastor lá em Rio Preto, que me batizou e discipulou, ele falava que o PT comia criancinha, né? Que o Lula comia criancinha. Depois, na eleição, quando o Lula veio, apareceu em 2002, né? Apoiou o Lula. Então, assim, os pastores quiseram se enganar. Eu, como eu fui petista, depois eu me converti, eu sempre soube que o Lula era criminoso. Não é o Sérgio Moro que mostrou que o Lula é bandido. Eu sempre soube, como um ex-petista. Outra coisa, a cartilha
e o documento do PT, o estatuto do PT, existe desde a década de 70. Sempre foram a favor do casamento gay, sempre foram a favor da liberação das drogas, sempre foram a favor do aborto, sempre foram a favor de tudo que não presta para uma nação. Aí você tem lá a Benedita da Silva, por exemplo, eu sou evangélica e do PT. Não tem jeito, irmãos. Não tem como você ser de esquerda, a esquerda que segue a cartilha de Karl Marx, de Lenin, a esquerda que segue essa cartilha de Mao Tse Tung, a esquerda que segue essa ideologia que nasceu contrária à cultura judaico-cristã, não tem como ser cristão e ser de esquerda. Ou você é cristão e está em Cristo, ou você é um político de esquerda. É um negócio complexo, pastor Écio Miranda, porque é radical essa escolha. Não existe um cristão de esquerda. Olha aí o Ariovaldo Ramos, quanto absurdo está falando. É praticamente um apóstata esse Ariovaldo Ramos, porque ele adotou essa ideologia de esquerda. Então eu quero que os irmãos entendam, e quem está nos escutando nos entendam, que ser de esquerda é totalmente anticristão. Ser de esquerda, não estou dizendo que ser de direita resolve o problema, não estou falando isso, tá? A direita, a extrema direita tem também os seus nazistas. Eu não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que é incompatível com a fé cristã, com a ideologia cristã, associar-se à ideologia de esquerda. Ou você é cristão, bíblico, ou você é de esquerda. Então, não é possível, não acho certo um cristão votar na esquerda, tá certo? Não acho correto um cristão se envolver com partidos políticos de esquerda. E aí, pastor Edson Miranda, vou te dar uma notícia chocante. No Brasil só tem partido de esquerda. Mas e o PSDB? Gente, olha o nome do partido, Partido Social Democrata. Ele é de esquerda. O PSDB foi o primeiro partido no poder de esquerda que assumiu o poder. O Geraldo Alckmin, aqui em São Paulo, inaugurou a primeira escola onde só pode estudar homossexuais e gays. Tá entendendo? O PSDB é a favor do aborto. Tudo que não... liberação das drogas, tudo que o PT defende, tá? É igual em ideologia. Muda um pouco na questão econômica, que o PSDB é um pouco mais neoliberal, enquanto que o PT é mais marxista nessa questão de econômica, não quer soltar as empresas estatais, quer manter a estatização das empresas. Por quê? Vocês viram aí? Porque eles querem roubar o dinheiro público, né? Não quer dizer que o PSDB também não faça. Mas o que eu quero dizer para os irmãos entenderem, para os irmãos compreenderem, é que o Brasil está entregue à esquerda. O Brasil tem uma cultura de esquerda horrível. Então, tem até um desenho no Facebook, né, que o cara coloca uma família direitinha, bonitinha ali, aí o cara coloca assim, opressor. Aí o menininho lá na parada gay, vestido de menina, criança. Os bandidos, vítimas da sociedade. Então, a esquerda, ela torce todos os valores são torcidos pela esquerda. Todos. Então, bandido vira vítima da sociedade. Família heterossexual, família cristã é a família opressora, é a família branca opressora. Então, quer dizer, a esquerda é uma tragédia para a existencialidade de uma nação e, mais ainda, uma tragédia para a fé cristã. Então, pastor Edson Miranda, eu falo isso um pouco porque eu sou professor de história, fiz uma pós em sociologia, então essa questão toda aí é bastante complexa e eu teria muito para falar. É difícil falar em pouco tempo, a gente tem poucos minutos para falar aqui, mas é importante que quem está nos ouvindo entenda que é inadmissível um cristão ser de esquerda, aliás, ser cristão e ser de esquerda ao mesmo tempo. Segunda pergunta, pastor, a igreja, como uma instituição divina, né? Ela deve indicar, fechar um acordo assim com um candidato a um cargo de governador, de presidente, como igreja. Podemos fechar um acordo e indicar. Os irmãos devem votar deste candidato para governador. Então, isso aí é a mesma coisa que você for indicar para o seu filho a esposa para o seu filho casar ou o marido para sua filha casar. Isso não dá certo. Isso não funciona.
Ó, filha, você vai casar com o mané. Aí, pai, eu casei, o cara é mané. Então, nada contra o mané, brincadeira aqui. Não é questão só de dividir a igreja, evangelista. É mais complexo, é uma questão de ética. É uma questão de ética, porque o pastor, qual é a função do pastor? Ele tem a obrigação de orientar. Né, de orientar. Então ele pode falar dos candidatos, ele pode trazer o perfil, bota até no mural da igreja lá o perfil dos candidatos, a biografia dos candidatos. Ele pode falar isso que eu acabei de falar: ó, irmãos, não vota na esquerda, ó, irmãos, cuidado com a esquerda. Por exemplo, eu entendo categoricamente que um cristão não pode votar em PT, PSTU, PCdoB, um crente não pode votar nesses partidos. Tá? Tanto que o PT, quando estava no poder, na época o ministro da Dilma, ele falou assim que os evangélicos era a última barreira a ser vencida pelo PT no Brasil, porque atrapalhava o poder deles. Né? E por cargas d'água, os meninos da Lava Jato lá, que eu conheci o Delanol, né? Eu conheci o promotor-chefe. Eles são todos evangélicos lá de Curitiba, né? E foi realmente os evangélicos que enfrentaram o Lula e o PT. Mas o que eu quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo, então a função pastoral é de orientação. Então o pastor deve orientar a igreja. Essa é uma orientação, por exemplo. O cristão deve votar na esquerda, o cristão não deve votar em candidato que defenda aborto, que defenda liberação das drogas, etc. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Hillary Clinton, tecnicamente, era uma candidata muito melhor que o Trump. Por que o Trump ganhou a eleição lá? Porque os evangélicos foram votar, porque lá é livre o voto, vai quem quer. E lá, quando os evangélicos foram para as urnas, derrubaram a Hillary Clinton. Por quê? Porque o Trump, ele, apesar dele não ser, né, alguém fala que ele é evangélico, ele não é evangélico, ele é um promíscuo. Não pense que o Trump é um santinho, mas o Trump se comprometeu com uma agenda mais de direita e mais protestante. Então, a agenda do Trump, ela veio de encontro à necessidade do povo, mais ética, mais moral, e o povo votou nele. Você está entendendo? E lá nos Estados Unidos, houve essa virada contra a esquerda americana. Dificilmente, pastor Edson Miranda, isso vai acontecer no Brasil. Tá? Porque o povo brasileiro, depois que acabou a ditadura militar, ou a ditabranda militar, nós temos o problema, quando aconteceu a questão da ditadura militar, o povo foi instruído a se revoltar contra o governo militar. E esses que tomaram o poder eram todos os subversivos da época do governo militar. Aloysio Nunes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, toda essa turma que está no poder, seja do PSDB, do PT, eles eram subversivos com relação ao governo militar e à direita. E aí aconteceu tudo isso, esquerdizou-se o Brasil e temos o que temos, ok? Amém. Então, resumindo, o cristão deve lidar com a política com sabedoria e discernimento. Amém.